Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E nesse vídeo vamos fazer uma análise do momento do Bahia. Protesto, público zero, esquema errado, demissão de Paiva pode acontecer, insistência com Everaldo, erro de avaliação ao não trazer um centroavante, Paiva é burro. Vamos analisar tudo isso porque tá chegando aí mais uma edição de Kodama Responde. Mas antes, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois eu selecionei algumas colocações dos dos torcedores do Bahia que participam do canal RK Bahia para fazer esse Kodama Responde. E olha, a participação dos inscritos, dos amigos do canal RK Bahia é muito interessante. Dá para fazer uma pauta muito bacana. Pois eu vou ler algumas colocações, não todas, porque são muitos comentários, né? Que foram endereçados aí a alguns vídeos aqui do canal RK Bahia. Tá? Por exemplo, o Jonas Santana disse o seguinte: a melhor forma de protestar contra esse técnico é público zero na Fonte Nova. O MDFN disse: eu falo isso sempre. E o Zeus Beta disse o seguinte: eu vou na Fonte Nova só se esse técnico for embora. O pessoal quer público zero. Mas público zero seria a solução? Porque o Bahia precisa vencer os jogos. O Bahia precisa de resultado. E o público, a torcida, dá outro tipo de motivação para o time. E é importante que isso aconteça. Portanto, público zero, assim como é uma forma de protestar legítimo, né? Também pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. Pois o Carlos Alberto fez outra colocação interessante aqui. Ó. Esse esquema 4-3-3 desgasta demais os jogadores. O teimoso Paiva parece que não enxerga que o esquema provoca. Todo o segundo tempo do Bahia é terrível. Jogadores cansados pelo vai e vem do esquema maluco. Nenhum time brasileiro consegue jogar nesse esquema. 4-3-3. É desgastante. E realmente o segundo tempo do Bahia ontem foi terrível. Foi apático. Parecia que os jogadores estavam cansados. O Vasco tomou conta do jogo ontem. O Grupo City, o Ney Oficial disse o seguinte: o Grupo City vai ter coragem de demitir Paiva amanhã, que no caso seria hoje, né? Não está tendo, né? Não tem nenhuma informação a respeito disso. E o Zeus Beta respondeu: é medo de pagar a multa rescisória de Paiva. Pois é, não foi demitido. Demissão do Paiva fica para uma outra oportunidade, né? Não sei se ainda há a possibilidade da demissão do Paiva. Tem comentários nos bastidores dizendo que Paiva pode ser demitido nessa data FIFA aí, nessa folga que os clubes terão aí de 10 dias para a data FIFA. Será que vai acontecer isso? Porque pelo menos o novo técnico teria a condição de preparar o time para o próximo jogo. André Rude fala o seguinte: às vezes defendo o Renato Paiva, que não entra em campo para dar passes errados e perder gols, mas sinceramente colocar um jogador tão aguardado como o Juba para estrear aos 39 minutos do segundo tempo com o Bahia já jogando mal desde o início do segundo tempo, realmente não dá para entender o que o Paiva pensa, diz o André Rude. Olha, pelo menos o Juba entraria mais descansado, né? Tudo bem, não está entrosado com os companheiros, mas quem sabe jogar bola não esquece. E ele poderia ter dado sim uma outra forma aí para o Bahia tentar o gol. Porque esse cara, Luciano Juba, no esporte,
fez muitos gols e deu também muitas assistências. Poderia ter colaborado, poderia ter feito um outro jogo, o Bahia, com o Luciano Juba, entrando já no início do segundo tempo, por exemplo. Web Informática diz o seguinte: Bahia vacilão, por isso não assisto aos jogos, não quero morrer de infarto e raiva. Peço ao Santos ajuda, o Bahia está mal treinado, o Paiva não tem visão durante o jogo, Everaldo não dá mais. A insistência com Everaldo não dá para entender, mas é o centroavante que o Bahia tem, Everaldo ou Mingote. Não tem outro jeito, a não ser que jogue sem centroavante. Aí jogando com, por exemplo, Ademir, Ratão e Biel. Ou o Juba entrando em alguma dessas três vagas. Dá para formar um time sem centroavante. Tem muitos times que se dão bem jogando sem centroavante. Será que seria o esquema perfeito para o Bahia jogar sem centroavante, já que nem Mingote nem Everaldo estão dando a resposta necessária? User HO diz o seguinte: boa noite, Kodama, Paiva é muito fraco. Realmente o Paiva não está dando a resposta que se espera, né? E vai passando o tempo, estamos agora no mês de agosto, né? Agosto para setembro. Vai-se o ano e o Paiva não dá a resposta que o torcedor quer. User BF, perfeito resumo do jogo e jogadores. O Bahia precisa urgente de um atacante de qualidade. Atacante até tem. Tem o Biel, né? Tem o Ratão, tem o Juba agora, né? Então dá para formar um time, tá? Mas o problema tem que saber montar o esquema para um time sem centroavante, porque centroavante sim, centroavante o Bahia precisaria para ontem. Antônio Brito, brother, o Vasco da Gama era o pior, hoje está em alto patamar e não vai cair. Sou Bahia e desculpas, mas Léo Cittadini não foi bem, mas é claque, não sei se é craque ou claque ele colocou aqui. Agora em casa tinha que vencer, é verdade, em casa contra o adversário direto, né, era realmente de suma importância o triunfo do Bahia, mas não deu. Léo Cittadini, não gostei da atuação dele, tá? Renato Paiva não tá com nada, tem que cair fora do meu Bahia, diz o Carlos Limoeiro. Muita gente pedindo a saída do Renato Paiva, mas será que vai ser demitido? Dizem as más línguas que nessa pausa aí da data FIFA pode ocorrer a troca de treinador. Será? Mário Maramorim diz o seguinte: boa noite, Kodama, eu já venho falando desde o começo do Campeonato Brasileiro que Bahia não faz 40 pontos com esse time sem centroavante e com um treinador horrível desses. A queixa realmente é o treinador e o centroavante. Aí está o erro de avaliação do Cadu Santoro, que é o responsável por essa parte de contratação. Deveria ter sido contratado um centroavante, tá? Em vez de contratar outros jogadores que trouxeram aí sem necessidade. Por exemplo, o Léo Cittadini não vai acrescentar nada para o Bahia. Não vai acrescentar. O Ratão está acrescentando? Não está acrescentando, né? Então, quem sabe, já que trouxeram o Juba, traz um centroavante. Seria muito mais prioridade do que certos jogadores. E o Dielcio Aguiar disse o seguinte: ó, jogadores mal treinados, jogadores erram muito, erram demais em tomada de decisões e parece que não são cobrados nos treinamentos. Treinamento quer dizer responsabilidade de Renato Paiva. Tá aí, grande Délcio Aguiar. Deixa eu ver quem mais aqui. O Roberto Gonçalves, meu xará, está dizendo o seguinte: só posso acreditar em duas hipóteses. 1. Ou o Grupo City não conhecia o futebol Série A brasileiro. 2. Ou foi uma bruta sacanagem com o Bahia. Renato Paiva é muito fraco, além da contratação de Everaldo, de Cicinho, etc. Lembrando que Cicinho e Everaldo chegaram na primeira janela, né? E foi visto que foi erro. Tanto é que o Cicinho hoje é reserva. Seria, no caso, terceiro reserva, porque o Jacaré
vinha sendo titular antes da lesão. Depois entrou Gilberto, que tomou conta. Aliás, Gilberto, que não foi bem ontem, foi um dos piores jogadores em campo, fez o pênalti e esteve inseguro durante a partida. João Santos disse o seguinte: por que o Bahia não voltou jogando o mesmo futebol que jogou no primeiro tempo? O que foi que o técnico Renato Paiva falou com o time no vestiário que desmotivou tanto o elenco? Primeiro, houve a desmotivação. Segundo, houve o cansaço também. Jogadores no segundo tempo não estavam com aquele gás que estava no primeiro tempo. Né? José Wilker Martins Santos: esse time do Vasco é outro, não espere que esse novo time do Vasco irá para a Série B. Está crescendo e chegou o Payet, que é muito bom jogador. Renato Paiva é mesmo um entregador de camisas, diz o Irineu Pereira. Entre fatos e normas... perfeito Kodama, você é fera, valeu. Goulart. Cláudio Souza: a torcida continua enchendo o estádio, que é isso que eles querem, o time precisa de reforço, diz o Cláudio Souza. Tem muita gente querendo fazer um protesto de público zero, mas aí prejudica o time também. O Bahia precisa vencer. Qualquer tropeço e o Vasco e o Santos vencendo, o Bahia cai para a zona de rebaixamento. E é tudo isso que nenhum torcedor do Bahia quer. Nilzete Fonseca disse o seguinte: tem que mandar esse técnico embora. A gritaria é geral. Gente, tem muitos comentários aqui, inclusive o Silvio Silva aqui faz uma tese aqui, né? Deixa eu ver o que ele diz aqui. Olá, bom dia. No caso, Renato Paiva, infelizmente, não dá mais para engolir. Falar que o grupo subestimou o futebol brasileiro e outras coisas mais. Ficar em cima do muro e criticar é muito fácil, como está acontecendo. Esses conselheiros mambembes, sem moral e sem personalidade. Deixar esse tal de Santoro nada entende de futebol, e como um orgulho ter sido Evariste Macedo como diretor técnico do meu Bahia. Esse cara não faz ideia de futebol, muito inocente e mexe errado. Sem Cauli, o Bahia vira água sem nada. Do jeito que vai, e se não pensar em tirar esse cidadão, a queda é certa. Deixar Everaldo planta, brincadeira. Que jogo horrível. Tira Rezende e tudo piora. O melhor em campo e o estabilizador do meio campo. Aí durma com esse barulho. Rezende está sendo um dos jogadores mais importantes do Bahia, de Renato Paiva. E aí tem muitas outras questões, né? O Banda Canta Brasil também fez outra tese aqui, mas não dá tempo, a gente faz num outro vídeo, tá bom? Agradeço a todos pela participação, muito obrigado. Beijo no coração, te inscreve no canal e joinha sempre, hein? Te inscreve no canal e joinha sempre. Fique com Deus.